Identifique minha posição. Posso fazer. Desarmou. Desarmou? Então, eu não te conheço, eu preciso que você se apresente para mim. Quem que é a Débora? Sim, Débora, Itabirana, 44 anos. E sim, hoje eu falo para você que nem foi, hoje eu vejo que não foi nem uma adolescência, a infância, uma criança normal, né, típica até então, uma adolescência mais complicada, mas aí ao longo da história eu explico o porquê disso. Mas depois dos 18 anos, 16, 18 anos, fluiu, né? Então, fiz curso técnico de contabilidade e depois de uma busca incansável pelo que eu gostaria de fazer, eu me identifiquei na área de pedagogia. Professor. Aí eu... E as coisas são muito interessantes, que vai linkando uma coisa com a outra. Na faculdade eu já gostava muito da educação especial. Era algo que me atraía muito, então eu ia eu fazia faculdade de João Molevade e voltava todo dia, e aí sempre que eu tinha oportunidade eu dava uma ida na PAI, e aquilo me atraía muito, e os anos foram passando, e a vontade de ter filho, só que nisso também, nesse processo todo, eu tinha problema de endometriose, eu tive indicação para até retirar o útero, e eu que bati o pé e falei, não, enquanto eu não tiver meus filhos, pelo menos um, né, eu não faço. E aí, quando foi em 2010, depois de muitos anos de espera, eu consegui engravidar, e para minha surpresa, vieram dois. Aí é onde minha vida é cheia das exceções. Para quem queria só um, veio dois. Graças a Deus, uma gravidez super tranquila, não tive nem enjoo, foi uma coisa muito, muito abençoada, muito tranquila. E eu vou te contar uma coisa que poucas pessoas até sabem disso, porque as pessoas às vezes não acreditam. Durante a minha gravidez, eu fui assistir, estava com a televisão ligada, arrumando casa lá. Nessa época eu já morava em Passabém, porque quando eu formei, eu tive uma proposta de serviço. Eu formei em 2003, 2004, eu tive uma proposta de serviço, eu fui embora para Passabém e fiquei lá, o que era para ficar alguns meses, que eu tinha vontade de fazer mestrado, ir embora para Belo Horizonte fazer mestrado. Só que aí o que era para ficar alguns meses, fiquei 11 anos. Aí, durante a minha gravidez, um dia eu liguei, estava assistindo TV Cultura, e me passou um documentário sobre autismo. E aquilo vibrou dentro de mim. E eu falei assim, aí eu coloquei a mão na barriga e falei assim, Senhor, não deixa. Aí eu orei muito na minha barriga, pedi que Deus abençoasse, né, a formação, os neurônios, tudo, aquele processo. Não é, a gente não quer um filho deficiente, não é porque a gente não quer um filho para sofrer, né? E a sociedade nossa não está preparada. Muito difícil. Então foi algo que me marcou muito quando eu vi essa reportagem. Aí a gravidez, me nascer, tranquilos por serem gêmeos, foi cesárea, foi programado, porque o Samuel estava sentado, então tinha que ser cesárea. Nasceram bem, tudo bem, cresceram, e assim, a princípio a evolução deles, sentaram, engatinharam, fizeram o balbuciar, até aí tudo bem. Só que chegou num ponto que eu achava, e eu tenho vários vídeos gravados até hoje, eu olho e aonde eu vejo. Às vezes na hora que eles estavam tomando ia dar banho, aí a gente fica cantando aquela música, Dona Aranha subiu pela parede. Aí a gente fica, e aquelas brincadeiras de apertar, achou, tá aqui. Eles eles não me dão um retorno dessas brincadeiras.
E aí a coisa foi ficando mais evidente quando foi aproximando de um ano, porque já o papá, papá, mamã, mamã já não existia mais, não vinham palavras, e a gente sempre quer fazer a festinha de um ano. Então eu comecei a tentar ensinar a bater palminha, fazer o gestinho de um ano. Eu não tinha esse retorno. Só que o Davi, além disso tudo, o Davi começou a andar um mês, acho que completar um ano, 2 meses antes que ele foi andar mês durinho, ter mais independente. Davi levantava e ia pro cantinho da parede, sempre nas esquininhas assim da parede, encostava e ficava, e o Davi sempre foi um menino muito tranquilo. O Samuel, que já era aquele menino chorão, que gritava, Davi não sempre foi aquela humildade. Aí na hora que eu vi o Davi, eu ia buscar ele, eu falei, meu filho, por que você tá sozinho? Não pode. Aí até a hora que começou a coisa bater. Davi é autista. Davi é autista. Aí comecei a falar com o pai deles, com minha mãe e meu pai, eles falaram assim, você tá com assim, problema onde não tem, velho. Eu disse, não. Antes fosse isso. Antes fosse isso. Aí nessa época, eu era contratada do Estado e ia ter o concurso do Estado. E eu precisava estudar para poder passar por esse concurso. Na época eu estava em Passar Bem, era um cargo só. Então, se eu não passasse, eu ia perder meu cargo lá. Então, eu precisei mudar o meu foco naquele momento, porque Deus é perfeito, mesmo porque se eu tivesse aprofundado nisso, eu acho que eu perderia meu foco naquele momento, eu acho que eu não teria nem feito prova. Ou se tivesse feito, eu não iria fazer, não ia conseguir chegar aonde eu cheguei. Então, assim, eu tive que parar por um período para me dedicar ao estudo. Na hora que fiz a prova, no dia seguinte, eu já busquei um médico, foi o doutor Maurício Barbosa, me parece, e na primeira oportunidade que tinha de consulta, eu levei eles. Só que nisso, o doutor Alexandre, ele era médico lá em Passar Bem, e ele que, uma pessoa muito querida, ele que me ajudava muito com os meninos. Aí ele falou assim, ô Débora, leva o Samuel, porque para ver o grau de estímulo dos dois, que são gêmeos, eles estão no mesmo ambiente, então para o médico perceber essa questão de estímulo, né, por que o Davi... Aí, para minha surpresa, na hora que eu entro no consultório, o Davi ele foi bater, não, Davi é. Aí na hora que ele tá fazendo, aí ele fazendo já o relatório de Davi com o olho em Samuel. Aí ele falou, vamos procurar recurso para Samuel também? Aí eu falei assim, ele é também? Aí na hora que sai, o diagnóstico do Davi para mim não me abalou. Mas na hora que ele falou do Samuel, e hoje na hora que eu vejo os vídeos, eu vejo que estava lá. Eu só acho que eu estava tão focada no isolamento do Davi, eu não via o Samuel. Aí, na hora que eu saí do consultório, eu lembro que o pai deles falou assim, o que você acha? É. Aí eu só falei assim, Senhor, é 2 horas de volta da viagem. É 2 horas que eu vou chorar tudo que eu tenho para chorar. Porque a minha preocupação não era, ai, que vergonha, porque eu tenho filho deficiente. Não, a minha preocupação era o que eu ia oferecer. E o que o mundo, como que ia acolher eles. Esse que era o meu receio. Porque amor, eu sei que não falta até hoje. Não sou a melhor, mas tem os momentos, mas amor não vai faltar nunca enquanto eu existir. Aí eu sei que eu pedi Deus para me dar essa força. E aí vim chorando, chorei o que eu pude, soluçava dentro do carro. Aí na hora que eu cheguei aqui, eu já conhecia a Marina, psicóloga, que é mãe do Carlindo, e eu já sabia do Carlindo era, então a minha referência era a Marina.
Cheguei aqui, Marina, me ajuda. Me dá um caminho agora para eu percorrer. Quem que eu busco? Aonde que eu vou? Aí Marina, na época, me indicou França e Jane, que é lá da Paz. Aí a França acolheu a gente e fez esse processo. A França caminhou um bom tempo com a gente. A França foi fazendo esse processo do trabalhar com eles e de me acolher desse processo também. Porque na época, hoje a gente tem rede social, a gente quer saber de uma coisa, vai lá, mas até para a gente pesquisar no Google, não tinha grandes coisas. Aí, o que era a nossa rede de apoio? Outras mães. Nisso eu acho que na época tinha, não lembro ainda se era Orkut, eu já tinha Facebook. Eu comecei a buscar grupos e aí eu fui entrando nesses grupos de mães de Belo Horizonte, porque aqui não tinha. Eram poucas mães, uma ou outra que a gente sabia que tinha autista. Aí, nesse grupo, elas começaram a me falar dos tratamentos, os tipos que tinham. Aí eu lembro que, na época, os meninos tiveram, acho assim, por volta de 4 anos, eles tiveram uma crise de diarreia que nada que a gente fazia melhorava as diarreias dele. Aí elas me falaram do tratamento biomédico. E aí, nessa época, veio o auge desse tratamento biomédico, que é a retirada do glúten, da caseína, fazer uma alimentação mais saudável, sem industrializado. E nisso, eram 3 médicos apenas que tinham essa formação e habilitados. Inclusive, os 3 tinham essa formação porque eles eram pais de autistas. E essa formação era feita toda nos Estados Unidos. Que era a doutora Simone em São Paulo, a doutora Georgia no Rio e o doutor Rogério em Florianópolis. Aí a gente pensava, a gente está com uma demanda aqui de crianças, mas como que a gente põe esses meninos no avião e vai parar lá? Esses meninos do jeito que estão. No meu caso, ainda comigo com diarreia. E a maioria delas estavam com problema com os meninos, com problemas intestinais. Aí a gente pensando, aí juntou um número de mães, vamos trazer o doutor Rogério para Belo Horizonte? Aí elas entraram em contato, nós reunimos, aí ele veio atender os meninos na UNA, na época, e aí ele aproveitou que estava lá para fazer uma série de palestras sobre o assunto. Foi aí que iniciou os tratamentos. Nós fizemos esse tratamento durante 1 ano. Cada caixinha que eu encomendava, porque tinha que ser de um laboratório específico, as reposições de vitamina, tudo, não podia ter glúten, corante. Então vinha de Florianópolis. Acho que é laboratório. Hoje ele está até muito famoso, acho que é Cíntia, não me lembro como que é o nome. Cada caixinha que vinha custava na faixa de R$2.500. Aí eles colocaram na caixinha térmica, vinham as pedras de gelo, essas ecológicas, tudo muito arrumadinho. Eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Não que eu ia ficar tirando cada caixinha R$2.500 e Aí foi aonde que Deus me deu de fazer bazar. E eu comecei isso lá em Passabem. E a comunidade, e lá tem o pessoal que tem lojas fora, né? Tem muitas lojas em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos estados, chama É Demais. Aí eles tinham roupas que às vezes tinha um trenzinho ou outro e mandava para mim. Aí tinha uma amiga que casou, aí ganhou muita coisa repetida. Eu vou te dar aqui, você vende. E a comunidade de Passabem, gente, aquela comunidade piquititinha, na época que eu estava lá, acho que eram 1.000 habitantes, 1.200 habitantes, eles me abraçaram de uma forma que esse ano de tratamento eu fiz graças aos bazares que eu fazia lá. Então, assim, ir lá, e quando eu fiquei sabendo do diagnóstico dos meninos, eu já cheguei lá e falei assim, meus filhos são autistas. A minha mãe ficou muito preocupada na época, justamente disso, das pessoas preconceito, discriminar. Aí a mãe disse assim, você vai contar? Eu falei assim, vou, porque quem me quiser próximo vai ter,
aceitar os meus filhos. Então eu já vou anunciar, porque quem não quiser, que me faça o favor de manter distância, mas me respeite eles. Heitor, mas assim, para minha surpresa, eu falo que hoje eles já vão fazer 14 anos agora em abril, eu tive um ou outro caso, assim, de preconceito, não é casos nem que eu faço relevância, assim, casos que às vezes eu conto, porque a gente tem que conscientizar às vezes as pessoas da situação, para não faça de novo, sabe? Mas meus filhos são muito amados e queridos aonde eles vão. Eles tiveram, lá em Passabém, todas as professoras. Na época, quando eu descobri o diagnóstico, eles passaram a ser acompanhados do Dr. Walter Camargos, que é referência até hoje em autismo no estado de Minas, e na época eles não tinham idade para entrar para a escola. Eu lembro que o Dr. Walter falou assim, melhor terapia de criança é outra criança. Aí ele fez um relatório, indicando, solicitando à prefeitura que fizesse acolhimento na escola municipal. Eles não tinham idade. A prefeitura acolheu os meus filhos mesmo antes da idade. E aí eles começaram, porque Passarém não tinha nada nessa época. Tinha uma fono, que eu acho que era a Tati, que ela inclusive era de lá, mas eu não lembro. Aí minha vida em Passarém foi o seguinte, por um período. Eu fiquei 1 ano indo para Santa Maria, na PAI de Santa Maria, fazer os tratamentos. Se eu não me engano, foi 2012. Eu fiquei 1 ano levando os meninos para a PAI de Santa Maria. A PAI de Santa Maria parou de atender parte de consultório e ficou somente a escola. Eu fui encaminhada para a PAI de Ferros. Aí foi 1 ano caminhando, passar bem Ferros. A PAI de Ferros fechou. Aí foi 1 ano, Itabira, passar bem. E eu com os meninos na estrada para lá e para cá. Nisso o pai deles já estava trabalhando fora. Então, era o que precisava, ele trabalha fora até hoje, porque é o que precisa, porque a gente sabe que a gente precisa de uma renda que consiga manter o mínimo, não é nem o básico, é o mínimo para os meninos. Então, nessa época era eu, e aí foi onde que começou a vir aqui, e Dona Tércia, que era a presidente lá na época, e aí começou a amadurecer, criar a escolinha para os piquititinhos autistas. E aí em 2015 iniciou a primeira turminha de autistas. Só que nisso eu tinha passado no concurso, aí Deus mais uma vez fez uma bela de uma exceção, porque até antes no estado não podia me pedir mudança de remoção, não podia pedir remoção dentro do estágio probatório. Então, eles autorizaram a mudança dentro do estágio probatório, e antes disso, até o Rômulo, advogado, ele tinha entrado para mim na justiça para ver se eu conseguia, apresentando a demanda dos meninos, para ver se eu conseguia, via justiça, vir. Só que aí eles me negaram, na justiça me negaram a mudança, mas nisso aí veio e eles aprovaram na Assembleia, autorizando a mudança, a remoção dentro do estágio probatório. Só que quando saiu, eu só iria conseguir vir para Itabira em junho, 2015, em junho. Aí o que aconteceu? Os meus pais, que são assim, abaixo de Deus, a minha mãe se dispôs a ficar com os meninos 6 meses aqui, ela levando e buscando eles na PAI, enquanto eu não conseguia vir embora. Aí eles ficaram 6 meses, mamãe brincando de casinha com meus meninos, matando saudade. Diz que a avó curte muito mais quando é filho, né? Ela brincou, assim, literalmente casinha com eles. E levava meus meninos, buscava, até que em agosto eu consegui vir para cá e iniciei no Emílio Pereira, que eu tô até hoje lá. Então, assim, aí a gente estava conversando da missão. Eu creio que Deus me permitiu os meninos virem. Eu acho que ele falou assim, se é mais para frente,
eu vou te dar esses meninos porque você fala, você tem mais condição de verbalizar, de pedir socorro, de gritar. Porque nisso, quando eu faço isso, eu não estou conseguindo só para os meus meninos. Eu estou conseguindo para outros. Porque o que eu não desejo jamais, porque cada vez que eu recebo uma mãe entra em contato comigo, porque Dr. Júlio é um pai que eu tenho aqui, tá, Bira? Um paizão, ai de mim. Eu acho que ai da comunidade apaiana, ai de muitas pessoas carentes, se não fosse o Dr. Júlio no nosso município. Doutor Júlio, por fim, ele quando vai lá, que foi comigo, que Débora, eu fico assustada. Toda semana aparece um diferente. Ele escreve meu número atrás do prontuário das mães e fala assim, liga para ela que ela te ajuda. Porque é o ciclo, é uma mãe estendendo, é a rede que forma, uma mãe estende, porque da mesma forma que eu fui abençoada de ter outras mães, eu me sinto na obrigação de fazer isso. Eu me sinto na obrigação de fazer. Eu não posso negar isso. Só que com isso, a cada mãe que me liga e fala assim, Débora, eu tive o diagnóstico, eu sou. Aí às vezes eu tenho que parar para chorar com a dor daquela mãe, porque eu relento. E é uma dor que eu não desejo para ninguém. E eu sofro porque ainda eu sou privilegiada, porque eu tenho isso, eu tenho a capacidade de verbalizar, de pedir socorro, de gritar. Eu não tenho uma condição financeira para oferecer o melhor de conta para os meus filhos, mas eu tenho condição de tentar oferecer o que precisa e nisso eu vi que cada vez que eu faço isso também, eu ajudo outros que vêm atrás. Quando foi 2015, 2016, eu não me lembro, aí já começa. Quando eu chego aqui, já teve um problema da prefeitura com a APAE, porque a prefeitura não queria dar, eu não sei, não é que a prefeitura não queria, havia algum obstáculo que não estava repassando os combustíveis para os ônibus. E a APAE na época tinha ganhado esses ônibus novinhos, aqueles ônibus lindos, e os meninos ficaram sem ir para a APAE. Aí, Débora, vamos para a Câmara, vamos pedir, vamos fazer um movimento. Então, assim, vira e mexe, cai uma coisa no meu colo. Só que nisso também a gente vai envelhecendo, né? E a gente vai ficando, a gente tem as demandas particulares. Eu tenho depressão desde a depressão manifestou de forma mais grave na adolescência, acho que por volta dos 12 anos. E, assim, é algo muito difícil para mim. Então, assim, eu tenho já as oscilações que a depressão já impõe. Eu tenho os acompanhamentos a serem feitos. E foi uma coisa que suavizou muito, inclusive, na minha vida. Essa depressão, depois que dos 18 anos, ficou mais fácil. E com a vinda dos meninos, eu tive isso com 30 anos. Então, assim, aquilo amenizou drasticamente minha vida. Né? Eu era uma pessoa que vivia doente, vivia cansada, sempre estava de licença, desanimada. Tinha dia que eu ficava igual bichinho do mato dentro de casa, trancada, os outros me chamavam, nem respondia. Assim, e depois dos meninos foi outra Débora. Então, mas só que tem hora que a gente cansa. Por mais que a gente seja bem acompanhada, tenha bons medicamentos, a gente cansa. E eu lembro que numa dessas, o Davi veio crescendo e piorando. Ele começou com crises de bater cabeça. Ele ficava com a testinha roxa. Isso quando não machucava e ficava já a ferida aberta. Tanto ele bater cabeça. Aí nisso da gente vir aqui para Itabira e mudando, e a gente precisa, eu tive excelentes profissionais que passaram nessa minha caminhada na minha vida, seja aqui em Itabira, seja em outras cidades. Só que o que acontece? A gente, como mãe, a gente quer o melhor. Aí chega num ponto que a gente vê que estagnou a caminhada, a evolução dos meninos. E o Davi, hoje eu já entendo, o Davi é assim, eu mudava de profissional, começava no profissional,
Mas daí, ele começava bem, ele estagnava e começava a regredir. Só que eu não via dessa forma. Eu tô vendo, hoje eu consigo olhar para trás e ele começava com um remédio novo, daí a pouco o trem desandava. O médico mexia na dosagem daqui e dali, às vezes associava, porque eu falo que o psiquiatra é alquimista. Então ele tem que chegar ali e ficar, ó, se eu misturar esse remédio com esse, o que eu vou conseguir? Então eu tenho que diminuir aqui, põe lá. Então assim, eu sei que é complexo para eles. Mas aí chegava num ponto que o Davi regredia, eu não via, eu falei assim, eu preciso mudar. E fora que tudo isso é tudo particular. Tudo particular. Nesse caminhar dos anos, não tinha, na época, era França e as meninas da APAE, que mexia com o autismo. Aí, nesse meio tempo, a gente viu um boom de inúmeros profissionais que diz que tem aí, que trabalha com autista, que lida, que tem formação, mas enfim. Aí a gente fica naquela de buscar um médico. Então eu sempre estava mudando de médico. Não, volto a frisar, não porque são médicos, pelo contrário, sempre todos muito amorosos, carinhosos comigo, com os meninos, mas eu precisava de respostas. E numa dessas, eu precisei fazer uma avaliação, porque além de autista, o autista severo, a grande maioria, além de, hoje em dia também não se fala severo, é nível de suporte 1, 2 e 3. Eles têm deficiência intelectual. Então, o Davi, ele tinha um grau de sofrimento que Davi sofria, e eu li um livro que ele chama Porque eu Pulo, eu sei que é alguma coisa de pulo, é um menino chinês ou japonês, me perdoe, não vou lembrar, minha cabeça ultimamente não está muito boa. E ele é um autista severo, ele não verbalizava, só que depois de já na adolescência, ele conseguiu comunicar, e aí, nisso, ele conseguiu expressar e falar. Ele tinha uma memória, ele conseguiu, tanto que esse livro, ele fez contando a história dele desde pequeno, o que ele escutava das pessoas invalidando. Esse menino não vai dar conta nem de amarrar um cadarço. Ele falava que entendia direitinho. A professora falava assim, você tem que pôr isso aqui. Só que ele falava que entendia aqui, só que na hora que ele era para executar o comando, ele colocava aqui. Aí a Ketem começou a me dar um desespero, que eu tô assim, e Davi? Será que Davi tá preso nesse corpo, entendendo tudo que todo mundo tá falando, falando que ele não vai dar conta? A Ketem começou a me dar um grau de desespero, e eu comecei atrás de médico, perguntar assim, qual a profundidade dessa deficiência intelectual do Davi? O que Davi entende? Como que eu preciso saber o grau de consciência de Davi? Porque tem hora que eu acho que isso tudo é desespero, o grau de consciência que o Davi tem, e ele não consegue expressar. Como que ele vai expressar? Nervoso. Imagina você preso num corpo, você tá ali, você tá vendo tudo, raciocínio, escuta tudo, e você não consegue manifestar, expressar. Aí foi até que a gente foi parar na Gisele, que é neuropsicóloga em São Gonçalo. Aí, as primeiras sessões é a entrevista dos meninos. Quem que vai falar? A mãe. Então, eles nem vão. Então, aqui, ó, e Gisele é uma pessoa que ela pede assim, eu quero ter o prontuário do parto dos meninos. Se tiver do histórico da vida dele, você vai trazer para mim. Aí, na conversa vai, conversa vem, Gisele começou. Você sabe que você tem traços autísticos? Porque até então eu já sabia, até aí também, que eu tinha TDAH. Só eu tinha oscilação, uma hora hiperativa, outra hora era esses déficits, tudo misturado ali na depressão, né? Então uma hora euforia demais, outra hora apagada demais. Aí no que Gisele falou isso, aí eu fui ligando alguns links, algumas coisas da minha vida que mãe falou de quando eu era pequena, que ela procurou médicos, e médicos às vezes não achavam o que era, não tinha nada. E Gisele foi falando, eu puxando aquilo com a mãe, e foi aonde que eu chego até minha adolescência, e eu lembro
que eu estudei na FID, aí eu não me sentia pertencida na escola, eu mudei para o colégio, e lá ficou a mesma coisa. O que acontece? Eu via todo mundo conversando, mas eu chegava perto, eu não sabia o que eu vou conversar. E outra, eu tinha um problema sério de olhar nos olhos. E eu não tinha, eu olhar para lá, para cá, mas nos olhos não. E eu sempre tive isso, eu era esquisita. Eu era esquisita. Aí depois que Gisele falou isso, eu chorava. Porque foi assim, eu não sou esquisita. Era eu. Só que dentro do meu eu. E só que aí é outra coisa interessante, porque o autismo na mulher é diferente do autismo do homem, porque a mulher tem capacidade de mascarar muito mais o autismo, porque a mulher consegue aprender, tanto que hoje eu tenho, digamos assim, um hiperfoco em olhar nos olhos. Porque na época que eu estava no colégio, tinha lá o curso técnico, e eles faziam treinamento com a gente para poder ir para a Vale, tinha testes psicotécnicos, e eu lembro que um desses treinamentos, o professor falou assim, quem não olha nos olhos é porque é sinal de insegurança. Eu fui para casa e eu chorava, eu chorava. Eu chorava, eu chorava, e eu não conseguia. E aquilo ali foi um processo doloroso para mim, para eu aprender a olhar nos olhos. Foi um processo doloroso. Aí eu consegui. Tanto que hoje você vai me perguntar se você tem laudo. Não, não tem. Por quê? O que é uma deficiência? O que é um transtorno? É quando aquilo te gera um prejuízo. Hoje Débora tem 44 anos, para que eu consegui passar pela pior fase. Hoje eu consigo me adaptar, hoje eu sei da onde vem a minha depressão, hoje eu sei da onde vem o TDAH, hoje o meu tratamento, as minhas medicações são feitas a partir... Pronto, assim, foi um rio que fluiu na minha vida, estava estancado, então assim, eu achei perguntas e respostas, tratamentos adequados para aquilo ali. Hoje isso não me gera prejuízo, consigo adaptar e lidar, conviver muito bem com isso. No meu caso, não tem mais prejuízo. Talvez se fosse na adolescência era outra coisa. Hoje não, então eu não preciso de um laudo. Não é isso que vai fazer mais diferença para mim. Então, por isso que fala, tem traços, né? Então, mas nisso a gente, infelizmente, a gente não conseguiu aprofundar nesse ponto de conseguir entender o grau de profundidade da deficiência intelectual do Davi. Continuou sendo uma incógnita. E o Davi continuou nesse processo de sofrimento. Nesse processo, aí veio a tão chamada puberdade. Aí só fazer uma volta. Nesse meio tempo, como eu te falei que não tinha pesquisa, eu comecei a criar um blog na internet, chama Diário Mãe de Autista, e eu comecei a colocar lá as coisas. A princípio ele era fechado, porque ele era uma biblioteca para mim. Tudo que eu ia pesquisando. Só que aí depois eu falei assim, Débora, se não tem, as mães não têm referência, elas precisam, então eu abri. Ele funcionou, eu consegui até quando eles tinham uma certa idade, porque depois eu já não consegui, não tinha mais tempo para poder fazer alimentar. Ele está lá até hoje, ele é muito acessado, só que depois também eu senti necessidade de criar, como eu já não conseguia ajudar as mães por ali, eu criei um grupo no Facebook, que é chamado de Mães de Autista. Hoje parece que ele tem na faixa de 80 mil membros, só que eu não entro lá. Por quê? As mães de autista, elas são muito sofridas, elas são muito doídas, e elas precisam conversar, e geralmente elas não têm nem com quem conversar. É falha das pessoas? Assim, às vezes sim, mas às vezes não, porque você só entende de uma dor a partir da hora que você passa por aquela dor. Então não adianta, às vezes, se você não tem autista em sua família, não adianta, às vezes, eu te falar, que às vezes você vai achar que está desproporcional aquele sofrimento meu, e não é. E nisso as mães começaram a postar. E quando eu comecei a ver aqueles autistas severos, e principalmente os mais velhos, eu comecei a entrar em pânico do que eu ficava imaginando. Os meus meninos vão passar por isso? Aí o que eu tinha que fazer? Parar. Não entrei mais lá, porque eu estava gerando um sofrimento que eu não podia. Eu tenho que esperar, que cada um é cada um. O Samuel entrou primeiro na puberdade.
super tranquilo. A gente sabe que ele entrou por causa da mudança do corpo dele. E nisso o Davi demorou mais esse processo, mas quando foi em junho agora do ano passado, o Davi, é o que eu falei quase ainda agora, ele não fez um 360 não, eu acho que ele fez um 720. A gente viu que o corpo dele já estava mudando, a voz, e como Samuel foi bem, né? Só que de repente o Davi começou a bater, não só nele, mas na gente, não só da cabeçada. Ele já vinha gradativamente aumentando essas crises. Inclusive, a professora que acompanhava ele na época, e Davi veio, teve essa crise, e eu lembro perfeitamente, porque com essa demanda toda de eu trabalhar, eu tenho meu apartamento, só que aí ele ficava como suporte, mas bem dizer, eu ficava aqui praticamente o dia inteiro na casa dos meus pais, porque eu trabalho no Emílio. Os meninos fazendo terapia aqui no centro. Então, o que acontece? Era aqui meu suporte e eu ia para o apartamento só para dormir. Aí, eu lembro que minha mãe me ligou na hora do almoço e falou assim, Débora, desce porque o Davi não tá bem. Aí, na hora que eu subo a escada, e eu entro na porta da cozinha, eu vejo na sala, no fundo, assim, o Davi partindo para cima do meu pai. Meu pai com 74 anos. Aí na hora que eu vou para intervir, eu olho pro lado assim, a minha mãe com a boca rasgada. E eu não sabia que ali era só o início, né? Aí eu fui acalmar ele, porque assim, a referência do Davi de respeito, de autoridade, sou eu. Aí nessa hora que eu separei de pai, pai tá assim, não chega perto dele, ele vai te machucar. Eu falei assim, não, comigo ele não faço, não. Não, foi eu falar e me deu uma cabeçada. Que é aquele tipo assim, que você perdeu o mundo. Você não sabe nem o que você tá fazendo. E aí começaram os problemas. O Davi tava tomando canabidiol já. E não começou bem para variar, mas com o tempo parece que perde eficácia e já não estava fazendo. Eu sei que eu já não tinha mais nem paz nem para trabalhar. O tempo que Davi estava em casa, eu não tinha paz para deixar ele com mãe e com pai. Na escola, a professora que estava lá com ele, é uma mãezona dele, que ela se submetia aos tapas dele. Às vezes ela saía da sala, chegava assim, o que é isso na sua testa? Cabeçada de Davi nela. Eu falo que eles são muito amados, muito. Que a Cida, que ela se submeteu, por mais que eu trabalhe na área da educação, eu falava, Cida, você não precisa. E aí, Cida, não, você vai trazer meu menino, você vai trazer meu menino. E aí eu precisei, porque eu não podia ver ele fazer isso com ela. E eu sabia do amor que ela tinha por ele. Eu disse, Cida, não, você não trabalha para passar por isso, nem eu que sou mãe. Eu não posso deixar, então eu tive que deixar da vida dentro de casa. E nessa época, foi outra briga que eu tive com a escola, trabalhando na escola, mas eu tive essa briga porque tinha o Vinícius, que eu acho que você vai se lembrar dele. O Vinícius é filho da Paula, a policial civil, que suicidou, né? E o Vinícius já vinha numa crise. O Vinícius não aguentava ficar dentro da sala como o Davi, e o Vinícius numa crise, e o Vinícius, a gente sabia que o Vinícius não estava bem, e Paula preocupada, e assim, e nesse processo também, o Vinícius tinha uma gravidade, o Vinícius tinha epilepsia, o Vinícius tinha deficiência visual, o Vinícius tinha problema de locomoção, o Vinícius
muito mais complexa a situação do Vinícius. E eles não tinham um lugar para ficar dentro da escola. Então, eles tinham necessidade de ter uma cama, porque às vezes eles queriam dormir por causa das medicações. Então, o que a gente fazia? Deixava eles dormindo no chão. Então, aí eu comecei a buscar esse espaço para eles dentro da escola, porque o sistema de educação não entende que incluir não é forçar eles a estarem num lugar que eles não dão conta. Eles não dão conta de ficar dentro da sala, porque criança é criança, ela quer brincar, quer falar alto, e eles não aguentam isso. Então, eles têm que estar brevemente numa sala, depois retira eles. E assim, a gente respeita o limite deles. Só que o sistema não entende isso. E até hoje continua sem entender, porque tem muitas crianças nessa situação. Então, aí quando vê, inclusive, essa situação da Paula, que foi dia 29 de março do ano passado, estava nesse pico dessa briga pelo ambiente, o Davi ainda não tinha entrado na crise, mas eu estava numa fragilidade, porque o que acontece? No sábado eu mandei mensagem para a Paula. Eu tinha feito um vídeo de Vinícius, e por mais que eu tinha a liberdade de amizade com ela, era uma coisa que eu ia postar no perfil da escola, então eu precisava da autorização dela. Aí eu mandei para ela, falei assim, Paula, posso, eu tenho até hoje, não tive coragem de pagar. Eu posso postar o vídeo do Chuchu? Ah, tá assim, Chuchu tá só descabelado, tá precisando cortar o cabelo. Isso era às 2 horas da tarde de sábado. Aí ela falou, não, pode postar. Aí eu postei. Quando foi na segunda, o Vinícius não foi à aula. E Paula é uma super mãe. Paula não postou, não mandou nada. E ela não era assim. Se o Vinícius não fosse, Paula avisava. Não vai por causa disso e disso e disso. Aí a Cris, né, que era professora, ficou, uai, o que é isso? Aí quando foi na terça-feira, a Cris, né, falou assim, não, Paula não mandou, tem alguma coisa errada. Aí foi onde a Cris, né, desceu, ela morava em frente ao Valério ali. Aí Cris, né, chegou lá, ela viu o carro dela, a porta era de vidro, ela viu que a casa estava trancada com a chave lá dentro. Aí nisso ela já começou a ver que já estava errado. Aí ela tinha o telefone de uma amiga policial da Paula, e nisso foi onde que eles chegaram e depararam com a situação. E na época, eu estava vindo de um processo, por causa da medicação que eu tomo, eu ainda falava com minha médica, falei assim, eu tô precisando chorar, porque às vezes as pessoas me olham, até mesmo minha mãe e meu pai, eu não chorava. Aí eu acho que eles não sentiam tanto que eu estava sofrendo, porque eu não conseguia jogar isso para fora. E no dia que aconteceu isso com a Paula, foi o dia que eu não tinha nem cor. Foi o dia que eu libertei e eu consegui chorar. Porque a dor... Paula foi muito julgada, foi muito criticada. Pessoas que nem conheciam a história dela falaram demais da Paula. A Paula era uma senhora mãe, mas a Paula era uma pessoa sozinha. Ela era de Belo Horizonte, não tinha ninguém com ela com isso aqui. Ela tinha gente da escola e o pessoal da clínica, a Claudilene e a Vitória, que elas abraçaram o Vinícius. Paulo ficou sem pessoa até para ajudar a cuidar do Vinícius. Quem ficava com o Vinícius para Paula trabalhar era a Claudilene. E nisso, Paula meio que foi um libertador no sentido da gente conseguir até pôr para fora. Que, na verdade, a grande maioria das mães, se tivesse uma arma na mão, faria. E aí foi onde, nesse grupo, aí eu tinha criado já um grupo de mães de autismo no WhatsApp. Na época já tinha na faixa de 100 famílias lá. Então eu vi que ela deu voz para a gente ter coragem de pôr isso para fora, porque às vezes o sofrimento é tão grande, é uma luta tão sozinha. Por mais que eu tenha meu pai, minha mãe, o pai dos meninos, que é um senhor pai, mesmo trabalhando fora,
E eu tenho pessoas da família que me abraçam, eu tenho amigos que me abraçam e acolhem, sabe? E é tão difícil, que eu vou falar com você. E ver um filho seu sofrer e você não conseguir fazer nada, igual nessa época o Davi sofria, eu olhava nos olhos dele, eu via que o menino sofria, era aquele choro sofrido, eu só podia sentar com ele e chorar. O que eu ia fazer? Eu não tinha nada para fazer, porque dentro do meu possível, o que eu podia fazer para ele, eu estava fazendo. Então veio a puberdade. E aí o auge do desespero. Aí fui pra internet, eu tenho que achar alguma coisa, eu tenho que achar alguma coisa, eu tenho que achar. Aí veio a neurocirurgia, que tem a antiga lobotomia. Eu falei assim, eu vou ter que expor meu filho a essa condição. Abrir a cabeça dele para poder se sujeitar a esse tipo de tratamento. Mas é o que eu tenho, porque senão... E eu não sabia ainda o que estava para vir. Aí nós fomos do Dr. Marcelo em Belo Horizonte, o Dr. Marcelo, e ele estava no auge da... Era assim, eu sentada aqui, ele no meio, o pai dele do lado, e a gente segurando ele o tempo inteiro dentro do consultório, e eu só chorava. Aí o doutor Marcelo falou assim, não, Débora, é pertinente, ele me deu um relatório, um senhor relatório, só que ele falou assim comigo, eu vou te dar o relatório, só que a gente precisa de laudos médicos atestando, de pelo menos 3 médicos atestando que foi feito já de tudo, todas as alternativas, e não conseguimos resultado. Vai abrir um processo dentro do Conselho Regional de Medicina, e lá eles vão julgar se procede. Só pode ser feita essa cirurgia nesse momento. Então, até então, eu já tinha 2 laudos, que era da doutora Mariane, lá de Ipatinga, e já tinha tido e estava em processo de busca do segundo laudo, que eu fui atrás de médicos que já tinham atendido o Davi, e eles não concordavam em me dar o laudo, porque eles queriam refazer a linha de tratamento de Davi, mexer no medicamento, só que eles não entendiam que eu não tinha mais, nessa altura do campeonato, estrutura psicológica para se tentar, e eu sabia que podia dar um efeito naquele momento, mas depois iria desandar tudo de novo. Eu, por fim, já não tinha mais psicológico. E aí eles não quiseram. Aí as coisas foram caminhando, e quando o doutor Marcelo falou que isso ia requerer um prazo, um tempo para se montar esse processo, eu imaginei assim, há uns 3 meses eu consigo isso. Doce ilusão. Aí foi que o Davi, no início de agosto, ele já tinha tido uma crise na semana anterior, e eu ligava para a doutora Mariana, o Davi está aqui, está me batendo. Ele só não quebrou um braço, uma perna, porque Deus não permitiu. Aí ela tá assim, leva para o pronto-socorro. O que eu vou fazer com esse menino pronto-socorro? Chama o SAMU e leva. Aí um belo dia eu ligo para o SAMU. E assim, eu já não tinha mais. Sempre foi assim, no último caso. Aí eu ligo para o SAMU. Aí o SAMU falou assim, olha, ou a senhora acalma ele, ou então, na hora que a gente chegar aí, nós vamos ter que chamar a polícia para ajudar na contenção, para ele não agredir ninguém. Aí eu comecei a imaginar aquela cena, o meu filho, a que ponto chega? Aí veio aquele desespero. Aí nisso, uma amiga minha, trabalha até aqui no CREA, Ana Paula, ela falou assim, eu vou para aí agora, porque eu não podia pôr o Davi, e eu nem podia, meu pai me ajuda sempre, mas eu não podia nem pôr meu pai, porque meu pai via Davi, pai começava a chorar de ver a situação do jeito que estava. Eu não podia pôr o Davi dentro do carro, que eu corria o risco dele quebrar o carro todo, estourar um vidro. O problema não é nem quebrar o carro, o problema é ele estourar o vidro e machucar os cacos de vidro. Aí eu fui dando uma medicação, que é um remédio de pressão que a gente usa muito,
fui dando, e eu acho que o grau da agressividade, ele entra, parece que numa estafa. Chega num pico, aí vem aquela exaustão. E foi num desses momentos que Ana tá assim, vão levar ele pro pronto-socorro. Aí chegando lá, eu fui pro PA. Chegar lá é o que meu sofrimento, que eu já sabia. Ô mãezinha, você tá com um filho muito carinhoso, muito solícito, mas você tá com um filho que tá na adolescência. Se fosse uma outra criança, às vezes estava, se fosse uma típica, às vezes estava envolvido com uma droga, ou estaria nervoso, agressivo dentro de casa, dando mal resposta. E a senhora é mãe de uma criança atípica na puberdade. Aí, ele falou assim, senhora quer, agora ele está mais calmo, a senhora quer medicar ele? Eu falei assim, não, não precisa, que agora ele está calmo. Eu preciso, é algo que vai me ajude a solucionar, não algo paliativo, porque daqui a pouco ele vai começar tudo de novo. Aí, nós fomos embora, no outro dia ele começou de novo, aí a Mariana falou, você tem acesso a médico aí fácil? Pede uma receita de injeção de Aldol. Aí fui atrás de quem? Meu anjo, doutor Júlio. Doutor Júlio prescreveu, comprei e apliquei. A injeção foi a mesma coisa de ter dado água para Davi. Isso foi na sexta-feira. E na quinta, antes de eu levar para o pronto-socorro, eu tinha ido já no CAPSI, só que o doutor Lucas já tinha ido embora. E na hora que as meninas viram a situação, elas assustaram com aquilo. Ela falou, não, terça-feira você chega aqui, que ele está aqui, e ele vai atender o Davi, porque isso é caso grave, urgente. Aí, na terça-feira, eu fui pro CAPSI com o Davi. E isso, com o Aldol, que não tinha feito diferença nenhuma. Aí, no CAPSI, doutor Lucas atendeu, eu não conhecia ele, um amor de pessoa, um profissional, um ser humano fantástico. Ele, porque não é só acolher o Davi, é acolher a mãe, que chega ali também num grau de desespero, de psicológico de quase zero, não ter mais estrutura nenhuma. E ele fez aquele acolhimento, Débora, a gente vai tentar, vamos mexer aqui, vou introduzir esse remédio, vamos tentar, dentro do que eu posso. E cada médico que você vai, ele começa do zero, que é a linha dele de trabalho. Eu sei que era beirando 1 hora. Eu cheguei em casa com o Davi, mãe já tinha saído para levar Samuel para a escola com Samuel. E Deus é maravilhoso. Eu sei que no tempo que eu troquei ele de uniforme, fui vestir o uniforme dele, eu sentei para calçar uma sandália. Eu vi passando no corredor assim, correndo, e só escutei aquele barulho dos vidros estraçalhando. Eu levantei correndo, na hora que eu chego assim, ele já vinha correndo para mim, como se nada tivesse acontecido, com um buraco no braço. Ele não cortou, ele não rasgou o braço. É como se ele tivesse pegado e arrancado uma rolha de carne do braço dele, e aquelas plastas de sangue caindo pro chão. E ele queria sair e continuar correndo, e o sangue saindo, aquela coisa toda. Eu peguei meu filho, não, e nisso tinha um lençol em cima, assim, da cama, assim, que eu ia levar para a escola para pôr na cama que ele ficava lá. Eu já peguei, enrolei para estancar, dobrei o braço dele, meu pai veio assustado, o que que é? E meu pai não pode ver sangue, que ele desmaia. Aí eu tô assim, pai, não vem, fica para lá. A chave do meu carro tá dentro do carro, é pronto-socorro. Porque eu pensei o seguinte, quando tem acidente na estrada, um acidente grave, para onde que leva? Pronto-socorro, um menino com um buraco e sangue jorrando. Fui pro pronto-socorro. Na hora que eu chego lá no pronto-socorro lotado para variar. Na hora que eu entro lá, a enfermeira, todo mundo, muito solícito. A enfermeira, na hora que viu, ela falou, isso é caso de bloco cirúrgico. Só que eu vou falar uma coisa com a senhora. Aqui é SUS, a senhora tem direito, mas a senhora está vendo aqui dentro e lá fora. Nós não temos médico agora e muito menos bloco cirúrgico disponível nesse momento. Ele tem plano de saúde? Tem.
Eu sou mãe, eu tô te falando como mãe, não como profissional nesse momento. Leve para lá, que lá tem bloco cirúrgico, eles vão resolver imediatamente a situação dele. Tudo bem. Me faça um favor, ele já, nessa hora, ele já estava babando por causa do sangue. E eu e ele tava parecendo que a gente ia sair de um filme de terror. Ele todo sujo de sangue e eu também. Eu falei assim, faz o seguinte, deixa eu passar por dentro, se você passar por dentro do pronto-socorro, você sai. Não posso. Então faz o seguinte, me empresta uma cadeira de roda para eu sair daqui até lá. Não posso. A senhora está sozinha? Eu falei, estou, porque eu tinha deixado tudo para trás, documento, celular. Aí eu pedi meu pai, retorne e pega e traz para mim. Diante e eu vendo Davi começando a desfalecer. Eu falei assim, não, pode deixar. Se Deus me deu força para eu chegar até aqui, eu chego com ele lá. Eu peguei Davi por trás, ele não podia espichar o braço, desci do pronto-socorro, passei pelo aquele tacó cheio de gente me olhando, subi aquela ladeirinha, entrei no PA, nisso eu já entrei para aonde faz o acolhimento, tinha uma senhora, eu lembro do rosto dela, não é senhora, mas ela deve ser da minha idade, até tá mais nova. Eu falei, me perdoa, mas não tem como. E todo mundo assustando, porque e ele passando todo sujo de sangue. Ela, não, de forma alguma. Eu lembro do rosto dela, eu oro muito a Deus por essa pessoa. Porque ela foi muito humana comigo. E sentei Davi lá, e nessa hora eu comecei a chorar. Porque aí até o corpo já não estava aguentando mais. Aí, graças a Deus, o Dr. Jackson que estava lá, eu não conhecia ele assim como médico, e foi outro anjo que Deus colocou lá dentro, porque do Dr. Jackson, da hora que a gente chegou até a hora que saiu do bloco cirúrgico, Dr. Jackson a todo momento, Dr. Edson, vem cá, casa aqui, ó, para bloco cirúrgico. Aí ele, não, vou operar, leva para tal sala ali. Aí foi aonde que o Davi teve a convulsão, na sala, para entrar pro bloco cirúrgico. Nessa hora eu falei assim, tô perdendo meu filho. Aí, sabe assim, a pior sensação do mundo. E Cida, que era a professora dele, já estava lá, desceu a pé da escola, no hospital. Aí eu só vi a hora que Cida disse, meu menino tá morrendo, ele tá morrendo. Aí na hora que eu olho, eu vi só o curativo encharcando de sangue. Eu disse, por que tá encharcando? Quando eu fui ver, ele tendo convulsão. Aí Cida ficou muito nervosa, meu menino tá morrendo. Eu falei, vai chamar enfermeiro. Por quê? Eu tenho curso de primeiros socorros, eu sei que epilepsia, convulsão, o que você faz? Virar de lado. Não pode, não tem outra coisa. Aí eu falei assim, vai para lá para eu segurar ele aqui, chama as enfermeiras. Aí eu virei ele de lá, aí as enfermeiras foram chegando, chega um, chega outro. Aí elas me tiraram de dentro do quarto, e aí eu sentei no corredor, no chão, assim, e eu estava na sala, justo na entrada, assim, era horário de visita. Eu sei que eu sentei no chão, assim, eu chorava. Eu falei assim, Senhor, com tudo que eu já fiz por esse menino, agora eu vou ver ele morrendo. Sendo que eu estive aqui no hospital, eu pedi ajuda. Então a gente não tem que pedir socorro. No hospital não tem um psiquiatra de plantão, não é má vontade deles. Não tem um psiquiatra de plantão. Você está pedindo ajuda para quem? Não tem quem você pedir. É uma luta sofrida, é uma luta sozinha. A gente não tem recurso para os filhos da gente. Foi a pior sensação do mundo, porque apesar que tudo, eu gasto até o que eu não tenho para fazer por eles. Mas mesmo com tudo isso, eu falei assim, eu vou perder meu filho, porque eu não consegui oferecer para ele. Aí ele voltou, graças a Deus. Aí foi aonde que aí o médico pediu ter que fazer uma tomografia da cabeça para saber qual o motivo. Mas graças a Deus, doutor Jacques foi lá, cadê o laudo? Não está pronto. Ele foi lá, buscou o laudo, foi atrás do doutor Edson, aqui, ó, tá tudo normal, pode pôr para a sala de cirurgia agora. Aí ele foi, fez a cirurgia, até aí ele já estava calmo. Na hora que ele já sai do bloco, ele já saiu já, naquele ponto. Tanto que foi pro quarto, e quando chegou lá, o doutor Jacques aplicou outro Aldol, outra injeção de Aldol.
Na hora que ele foi pro quarto, que saiu do bloco, ele estava naquela crescente de agitação. E aí ele entendeu, aí eu tive que deitar com ele na cama, e ele entendeu que se ele escorregasse para o canto da parede, a cama chiava, e ele queria tentar sair para fugir. Aí eu tive que chamar enfermeiro, aí eles vieram, deram um remédio, não sei se é Lexotan, frontal, não lembro mais o que é. Aí eu tô assim, ele tá com 2 injeções de Aldol, não é isso que vai resolver. Aí não resolveu. Aí por fim, outra cena que nenhuma mãe quer ver, eles tiveram que vir com as faixas e amarrar ele, conter ele na cama. E os remédios só foram fazer efeito 5 horas da manhã. E aí, nisso eu mandei já mensagem para doutor Lucas, aqui ó, foi acabando de sair, daí aconteceu isso, ele passou débito. Eu vou te encaminhar para um professor meu em Belo Horizonte. Porque nessa situação também eu tô, no momento eu não tô vendo. Aí de lá de dentro do hospital eu já mandei mensagem, eu sou assim, eu não mando assim, bom dia, tudo bem? E fico esperando a pessoa me responder. Eu já sou assim, ó, sou mãe, não sei o que, aí fui tirando foto de tudo que eu já tinha, do relatório do doutor Marcelo, neurocirurgião, de doutora Mariane, que ela já tinha me dado, e aí logo em seguida a secretária dele me mandou assim, ele não atende essa idade. Aí eu disse, meu senhor, o que eu vou fazer? Aí daí a pouco ela me respondeu, não, ele vai atender o Davi. Tem como vir segunda-feira? Tem. Tem como você já trazer um risco cirúrgico dele? Eu falei, tem, eu tô dentro do hospital, eu faço aqui. Já levei tudo, na hora que chegou lá, na segunda-feira, o doutor Renato deu essa opção de fazer o ECT, que não é algo comum, mas inclusive ele me mostrou uma aula que ele havia dado na faculdade de medicina de autismo e ECT. Aí ele me deu uma aula lá, me mostrou tudo, que é um amor de pessoa também. E eu falei assim, se é o que tem, vamos. Aí fomos, e a princípio tudo particular. Tudo particular. Aí a princípio nós começamos com as sessões particulares, cada sessão R$2.000. 3 vezes por semana. A previsão seria 4 semanas. Aí eu conversei com o pai dos meninos, falei assim, vamos respirar, tirar da onde não tem, mas é o que a gente precisa fazer nesse momento, pra gente não perder o Davi. E aí foi nisso que os recursos da gente foram, a gente já não sabia como que ia fazer para continuar mantendo aquilo. Eu entrei em contato com a Unimed e falei assim, olha, meu filho tá nesse tratamento, como que eu faço para solicitar reembolso? Aí ele falou, não, a gente tem um hospital André Luiz, que é conveniado e faz esse tratamento. Então tá. Aí eu conversei com o doutor Renato, tem problema? Eu tirei da sua clínica, então ir para lá? Não, eu trabalhei lá muitos anos, e como é uma área muito restrita, então eles conhecem todo mundo ali dentro. Todo mundo conhece todo mundo. Ele falou, não, pode que vai ser super bem assistido. E o protocolo, o tratamento em si não tem mistério, que é chegar lá, fazer esse procedimento e pronto, acabou. Então nós fomos. Só que, igual, por exemplo, lá tem muito caso de depressão, que chega nesse ponto de estar tomando remédio também e não faz efeito. Então, são pessoas que já tentaram suicídio, tá num extremo. Aí a gente vê o protocolo funcionar direitinho. 4 semanas com 3 sessões, depois 4 semanas com 2 sessões, aí começa uma sessão por semana, que é manutenção, e aí eles vão espaçando até parar. Aí cada vez que sumia um de lá, ai, graças a Deus, deu certo. E eu naquela expectativa do Davi também. Aí quando nós começamos a retirar, para nossa surpresa, o Davi começava a regredir. Tinha que manter. Tinha que manter. E como que ficavam essas viagens também? Aí, graças a Deus, eu não vou me lembrar como que foi a dinâmica da situação. Eu sei que eu cheguei até a Graça, que é secretária do Dr. Marco Antônio, vice-prefeito. Porque eu não sabia quem que eu iria buscar para pedir um carro, porque eu nunca
precisei dessa demanda. Em Passar Bem eu tive muita essa ajuda, mas lá, piquititim, todo mundo conhece todo mundo, você conversa lá, né? Aí aqui, aí eu acho que a graça, eu fui muitos anos da Batista Central, minha mãe hoje está lá também. Aí eu não sei se foi alguém que falou assim, conversa com a Graça, que a Graça, que o doutor Marco Antônio tem a demanda dele, né? Então conversa com ela que ela vai te explicar quem que você vai procurar. Aí no eu explicar a situação toda para a Graça tá assim, Débora, de forma alguma, eu vou resolver para você. E desde então eu tenho carro. E aí eles começaram, cada dia colocam um motorista. Aí eu brinquei com eles, vocês estão testando o coração dos seus motoristas, né? E Davi estranhava, cada motorista chegar também, Davi estranhava. E Davi na crise. E aí eu tenho malha que eu tinha que amarrar Davi durante a viagem, para ele não quebrar um vidro, não machucar o motorista. Aí foi aonde que eu falei, Graça, não sei se é abuso da minha parte, mas devido à situação, tem como colocar um único motorista para nos levar? Porque o Davi vai criar vínculo e já ajuda ele ficar mais calmo, e cria previsibilidade para ele. Não, eu vou conversar com o Serginho e a gente vai conseguir. Aí foi aonde que eles mantiveram o seu Marcos, que é um senhor, é outro anjo que Deus mandou para mim, assim, é o que tem acompanhado a gente. Aí o seu Marcos está nesse processo desde setembro, caminhando com a gente. Só que o Davi está nesse processo. Eu não consigo, a gente não consegue retirar. E eu, nos meus 44 anos, eu tô ficando assim exausta, porque eu tenho que ser mãe. Samuel fica meio largado, porque tanto que hoje eu tô dentro da casa da minha mãe, efetivamente, porque o Samuel precisa de atenção, porque ele é uma criança, ele precisa de afeto e carinho como qualquer outro, e ele é muito doce, ele é muito carinhoso, ele precisa desse afeto. E nisso também combinou que agora, no final do ano, a gente descobriu um câncer no meu pai, câncer de próstata, e a situação, quando descobriu, já era de cirúrgica, mais rápida. Então, assim, lá em casa é meio que uma troca, eles me ajudam e eu também ajudo eles também. Para a gente fechar, porque sua história é uma história muito linda. E longa. Tem uma mãe que está recebendo diagnóstico agora, essa semana, esse mês, na hora que ela estiver vendo esse vídeo, o que você pode falar para essa mãe que acabou de receber o diagnóstico, que tem um filho que está com um transtorno do espectro autista, dentro de tudo que você passou, que você foi rompendo, né? Você rompeu barreiras, né? Sim. E isso tudo agora tem que ser colocado para fora para que as pessoas vivenciem isso, porque você abriu portas. Sim. O que você pode dizer para essa mãe, para esse pai, para essa família que está recebendo agora um diagnóstico? Primeiro, que o fato de eu estar relatando isso, ela não cria esse estado de sofrimento de que o filho dela vai seguir esse percurso. É uma situação, mas a gente não sabe. Tanto que eu tenho lá em casa 2 e o Samuel é extremamente doce, extremamente carinhoso. O que eu posso falar é que chore que tem que chorar, mas não esconda isso de ninguém, porque eu tenho relatos de pessoas que chegam para mim e falam assim, Débora, eu tô com uma família que tá com um menino autista e não assume. E é como se não houvesse nada. Não quer, não conversa. E o importante para o futuro dessa criança, a primeira coisa, é os próprios pais aceitarem e amar ele. E exigir esse respeito do entorno. Se você tem alguém na família que não aceita, afasta. É preferível você afastar do que você sofrer, porque muitas das vezes a gente tem que sofrer calado. Aí quando a gente chega num grau de estresse, né, que a gente fala, aquilo causa uma proporção muito grande. Outra coisa, toma cuidado, o ideal é ela procurar outras mães para acompanhar. Porque a gente sempre tem as pessoas bem intencionadas que chegam assim, ele não é tanto.
como minha mãe fez, quando eu falei assim, Davi é autista, não, você tá caçando problema pra sua cabeça. Aí na hora que você chega, por quê? O autista, fisicamente, você não vê diferença, e eles são, normalmente, são meninos lindos. Eles são meninos lindos. Então as pessoas que às vezes querem minimizar, amenizar, ah, não, mas ele não é tanto, não, eu acho que é coisa da sua cabeça, deixa ele. Mas só que não é assim. Não é. Então, é o seguinte, ele é autista, ele precisa de amor, ele precisa de carinho, ele precisa de tratamento. Mãe sabe o que o filho precisa. Eu senti, na hora que eu vi o Davi, eu falei assim, é autista, a mãe sabe que tem algo errado. E não esconder esse menino. E não esconder não é só de deixar ele preso dentro de casa, é não esconder até mesmo, porque na hora que ele for para uma escola, as pessoas vão perceber. E a partir da hora que a família não aceita, ela impossibilita até a escola de agir com aquele menino. Então, isso é muito grave, porque enquanto eles são menores, a gente controla, mas à medida que eles vão crescendo e envelhecendo, eles vão criando uma vida própria, e isso vai gerar um sofrimento. E, principalmente, quanto mais leve for o nível de suporte, mais sofrimento, porque ele vai ter, igual, por exemplo, Davi não entende os olhares, Davi não entende o preconceito, mas um grau 1 de suporte, ele entende. O grau 2 de suporte, ele entende os olhares, ele entende o tratamento diferenciado e ele sofre, tanto que o índice de suicídio entre esses autistas nível 1 e nível 2 é altíssimo, tanto que agora mudou porque não se usa a palavra leve, porque dá a impressão que a gente quer minimizar o sofrimento dele, porque ele fala, porque ele trabalha, e não é. É um sofrimento extremo para ele também lidar, porque o Davi sofre dentro da condição dele, mas aquele autista nível 1, nível 2, ele sofre dentro da condição dele, e ele com a gravidade talvez maior dele entender tudo que está em volta. O maior desafio, então, é aceitar. A aceitação. Aceitar. Aceitar. A mãe aceitar, o pai aceitar, a família aceitar. E não é tanto, Heitor, sabe assim, terapia ajuda muito. Mas se a família não aceitar, não acolher, não amar e assumir, é autista, pronto. Se não tiver isso, a mãe prolonga o sofrimento, ela vai ver esse menino piorar, ela vai ver esse menino sofrer, e ela ainda tem essa prisão dentro dela de não poder externalizar o que é, dar nome àquilo, sabe? Então, assim, é aceitar e amar.